Começando mais um Café com o Tomé, e hoje, título do programa são os professores de todos os tempos. Gente, assim, nós estamos nessa mesa aqui com gente muito querida, que faz parte dessa história, que fez parte dessa história, que está até hoje aqui construindo essa história. Professor Winston Bacelar, muito prazer te receber aqui novamente, meu amigo. Prazer. Professor Paulo Irineu, o famoso Pirineu, nosso querido professor de filosofia, né? E o professor Adriano que está aqui até hoje, por sinal, dentro do Colégio Nacional, né? Que participou da cobertura do vestibular ainda ontem, né? Que nós podemos falar muito recente, né? Essa estada aqui. Mas Café com Tomé conta a história do Nacional por meio da história das pessoas que passaram por aqui. Então, essas pessoas aqui, elas se entrelaçam em N relações, né? De professores, de pais, de espectadores, né? Casado com ex-aluno da escola, enfim, né? É uma coisa que eu quero que vocês contem um bocado aí do que, né? Como é que é, onde chegaram aqui, né? Por que chegaram no Nacional, né? O que foi esse momento de época, inclusive, que vivenciaram no Nacional, as mudanças que acompanharam, né? Como acompanham de fora hoje, né? A vida do Nacional, de outro, né? Com outro olhar, com outra perspectiva. E é muito esse papo descontraído que nós vamos ter aqui hoje, né? Então, Winston, pode ir. Vamos lá, meu caro. Quando é que foi sua chegada no Nacional? Que jeito foi? Você lembra disso aí, cara? Eu lembro de tudo. Então me fala. Tudo. A minha memória é boa para essas coisas, só não lembro de nome das pessoas. Mas dos fatos e da lembrança da fisionomia, eu lembro tudo. Eu cheguei no Nacional num momento de desespero. Né? Eu estava desesperado. Porque não tinha acontecido, meu pai e minha mãe se separaram, eu virei o arrimo da família de uma noite por dia. Assim, agora eu tenho um emprego sólido. Eu fazia os meus bicos, né? Peguei meu currículo, uma folha, metade da folha digitada. Datilografada, né? Isso lá em maio de 89. Vamos falar direitinho, maio de 1989, que pode ser no futuro. Né? Aí eu peguei esse currículo e fui. Primeira porta que eu vi aberta foi a Rua México 71. Rua México 71, primeira escola. Cheguei lá, fui recebido por o antigo diretor e o Tomé. Né, o outro diretor e o Tomé. E pedi emprego. Aí, né, eles falaram, vamos fazer o seguinte, você dá aula de quê? O que tá precisando? Nem olhar minha folha. Minha folha, que eu custei a fazer minha folha de currículo. Nem olhar. Você dá aula de quê? Né? Eu falei, de geografia e tal, estou fazendo ainda a faculdade, né? E aí o Tomé e esse outro diretor me chegaram e falaram assim, então tá, esse aqui... Daqui uma semana você volta, esse é o ponto da sua aula. Rapaz, eu fiquei uma semana estudando para essa aula, porque era, né, a chance, né, de ter um emprego, porque estava acontecendo um monte de coisa da minha família, um turbilhão, né? E cheguei, né, na hora marcada, como sempre, né, uma hora marcada, né, 7 horas da noite. 7 horas da noite a aula começa, né? O Tomé e esse outro diretor me faz o seguinte, chegou na sala, estava o Luiz Bustamante, meu querido amigo, dando uma aula de geografia para uma turma de pré-vestibular. O Tomé fala, Bustamante, vem cá. E eu, mas o Bustamante já nos conhecíamos lá de priscas eras, né? Ele, tal. Aí o Tomé perguntou, o que você está dando aí, Bustamante? Ele falou assim, não, eu estou falando sobre isso. Aí ele falou assim, Winston, entra lá e continua a aula. Você está de brincadeira. Muito difícil. Esse foi o meu teste. Esse foi meu teste. Nossa. E eu continuo a aula. E coisa boa é ter amizade, né? Que era uma aula completamente diferente daquilo que você tinha programado, decorou. Tinha tudo. E aí, né, eu dei a aula, era para dar, né, só o restante da aula, os alunos não deixaram eu sair. Então eu fiquei até terminar. Tiveram que me tirar da sala de aula. Os diretores tiveram que tirar, porque os alunos não queriam deixar eu sair, né? E aí fui contratado. Assim, a gente usava de diversas metodologias, mas sempre colocando o teste em ação. Né? Os alunos nos ajudavam muito nesse início, né, de trazer a equipe de professores. Quando faltava professor, a gente
falaram para os alunos que nós estávamos precisando, se eles tinham indicações, né, de professores e tal. Então isso foi muito legal sempre, né? Isso em 89, rapaz. Isso, o colégio tinha o quê? Foi de 86? 85. Então, esse aí era o segundo ano do pré-vestibular, que nasceu em 87. Nós tínhamos 4 salas naquele momento. Era bem início aí. Em maio de 89, 4 salas só de pré-vestibular. Porque era dividido, né? Exatas, humanas, biológicas. Exato. Pirineu, e você, meu caro? Então, assim, antes até de falar um pouco disso, eu queria primeiro falar da felicidade que é estar aqui, né? Você, Tomé, Winston, Adriano, assim, de certa forma, eu sempre estou também aí, né, no Nacional de maneira ou outra, com conversa, um projeto, não sair do Nacional no sentido, né, do pensamento, né? Eu gosto muito da escola, devo muito aqui, né? Eu acho que tem muito a ver com a minha formação de professor. Eu falei com você um pouco antes aqui no início aqui, né, que eu acho que o Nacional ele forma alunos, estudantes, pessoas, e também forma profissionais, né? E a minha entrada foi diferente, porque eu entrei, na verdade, como monitor, né? Eu estava terminando o curso de filosofia, a minha primeira formação é técnica, eu fiz o meu primeiro vestibular com 26 anos, primeiro e único. Entrei na filosofia e não tinha uma intenção real de dar aula. Mas tinha colegas que estavam aqui, por que você não faz uma prova para monitoria? Isso dezembro de 2000. E eu lembro direitinho. Aí fiz, tal. Você não colocou ele direto como Samante, não, né? Aí comecei, olha só, mas é interessante como que as coisas vão acontecendo, porque precisa ter a ocasião e a preparação, né? Primeiro semestre de monitoria, foi bem legal, assim, o retorno foi muito bom, assim, dos alunos, né, e tal. E o professor na época era quem? O Olavo? Simplesmente o Olavo. Olavo uma pessoa Calabra. Insubstituível, né? No meio do ano, o Olavo faz uma cirurgia, fala, você vai assumir as aulas. Você está preparado? Eu estou aqui para isso mesmo. E deu certo, cara. Foi muito legal, assim. No início, eu lembro que na época havia uma metodologia da escola que o aluno escolhia ficar em sala de aula ou, às vezes, no outro ambiente, né? Isso fez parte já da história da escola. E a minha primeira aula, um aluno assistiu, que é o filho do Bento. Ah, o filho do Bento. Olha só. Aí acho que ele fez uma propaganda lá, na segunda estava todo mundo em sala já, e vamos lá, que é a aula do Paulo Irineu, e surgiu o apelido Pirineu, né? Que eu tenho dúvida até hoje quem realmente colocou, se foi o Robson ou se foi uma aluna nossa, a Natália, lá de Tupaciguara. As duas chamaram de Pirineu no mesmo dia, aí pegou. Do caixão. Pirineu. A do menina caixão. do caixão. O menino do caixão. Você sabe disso? Não sei. Então, Então, se tiver tempo, nós vamos falar disso. Olha pra você ver. Ela é uma aluna que tinha, ela estava sem dúvida o que ela queria, e os pais não repreendiam. Aluna nossa aqui, não repreendiam. Ela chegava em casa, contava o que aconteceu e tal, e os pais, tudo uma boa. Ela começou a radicalizar. Começou a vestir emo, né? Conversava muito comigo, depois radicalizando. Um dia ela chegou em casa e não sei como ela conseguiu um caixão e levou para casa. Meu Deus deitou do no céu. caixão. Aí os pais vieram da escola. Professor de Cada filosofia. história. Que loucura. Mas é legal porque que ela queria? Ela queria ser ouvida. Ela queria que os pais falassem, peraí, o que a Natália está precisando? Né? Então, assim... Início dos anos 2000. 2001, 2002. 2001, 2002. É uma geração que estava saindo da década de 90, foi a chamada segunda geração. Então nossa. é isso, cara. E aí, logo assim, foram surgindo mais turmas, né? E foi engranando. Eu trabalhava, pra você ter ideia, Tomé, e colegas, no primeiro ano aqui, eu trabalhava como técnico ainda. Né? Aí eu trabalhava de manhã na empresa que eu trabalhava como técnico eletrônico e vinha à tarde para cá para os plantões, né? Até que um dia eu falei, não, vai ser isso aqui mesmo, né? E deu certo, né? Então, legal. assim, desde lá então para cá foram muitas experiências assim legais demais, né? Acho que o fato de você estar numa escola que é dinâmica, né? Que está sempre na vanguarda, assim, vendo o que vai ser, o que vai acontecer amanhã. A gente já trazia para cá para o Nacional, né? E eu acho que continua a ser ainda, né? Então isso aí eu acho que eu acho que o bacana assim, foi essa escola formadora de professores, né? Porque o Winston conta toda essa história da maneira como entrou e depois simplesmente ficou aqui quantas décadas, né? Sim. Dentro do Nacional. Tá sempre fazendo susto. Né? até ir para a universidade. Né? Até ir para a universidade. O Paulo Irineu também saiu daqui para o Instituto Federal. Não é? E tá aqui no quinto período de geografia, gente. Quinto para o sexto período. Estava na metade do curso praticamente.
Eu fui fazendo as coisas ao mesmo tempo, né? Virando professor, sendo professor, se tornando, montando, e também... Nós já contamos isso aqui, já participaram o Olavo, já participaram outros atores dessa conversa, Marcelísio, né? Que todos, assim, é muito semelhante a maneira como entraram aqui. Né? Ninguém era professor. Todo mundo se tornou professor, inclusive eu. Né? Eu falo que eu também aprendi a ser professor com o Nacional. Eu era professor de aula particular, eu era professor de substituto do Estado. Né? Eu tinha essas experiências, mas o que me fez realmente mergulhar na missão de ser professor foi o Nacional, que me formou. Né, como professor. Isso eu coloquei muito no meu memorial agora. Eu assisti, eu estava presente. Cara, eu não pude assistir, estava em viagem, mas contribuí. Eu escrevi isso, né, na verdade, porque naquela época, na década de 80, né, Tomé? Final da década de 80, nós estávamos um boom de liberdade também, né? Final da ditadura, né? Um processo de redemocratização. Você encontrar uma escola como o Nacional, como eu encontrei, isso para mim eu acho que é sorte. Identidade. Né? Identificou. E encontrou os donos da escola com quase a mesma idade, né? E saindo dos mesmos locais, né? Que é a UFO. Né? E ali nós fomos, né, forjando uma didática, um método, uma metodologia, né? E essa coisa de testa daqui, testa dali, e foi criando, né, Tomé? Criando essa coisa que é chamada colégio, né? Nós criamos um colégio. Por quê? Porque a partir do pré-vestibular que nós formamos o ensino médio. Exatamente. Nós não fomos do ensino médio para o pré-vestibular, é o contrário. Ele né? é o contrário, fomos, né, da maioria das escolas. Testando, gerando, gestando, até chegar no ensino médio. Exatamente. Olha que a gente viu assim, tá pronto, agora nós dá conta. Vamos para o ensino médio. Não, assim, isso aí também contamos um bocado de todas essas transições, como nós demoramos 25 anos até chegar na educação infantil. Né? Porque sempre dando passos seguros dos níveis de ensino que foram implantados sempre por inteiro dentro dessa escola. Né? Então, a hora que montou o ensino médio, os 3 anos de ensino médio, a hora que montou o Fundo 2, os 4 anos de Fundo 2, a hora que montou o Fundo 1, o ensino fundamental de 9 anos, que já coincidiu com isso. E depois, lá na frente, é toda a educação infantil. Então, isso aí foi assim... À medida que foi amadurecendo o processo, que nós fomos entendendo das necessidades das outras faixas etárias e trazendo as pessoas certas, porque nós entendíamos de adolescente, nós entendíamos do mundo adulto, e depois nós tivemos que entender da pré-adolescência, depois nós tivemos que entender do infantil, das fases do mundo infantil. Né? Mas tem que ter gente para ajudar. Tem que ter gente. E o Adriano, né? Professor Adriano, hoje doutor Adriano, doutor que não chega nem aos pés do que é um doutor de verdade, né? Segundo meu filho, pela Constituição lá das priscas eras do Império... Negociações. Foi negociações lá, né? Porque o doutor, como é de uma universidade... Não, hoje, né? Físico, advogado, engenheiro, não é? Cara, assim, é uma trajetória imensa aí em termos de formação. Eu tava esperando ele chegar nisso. Não, primeiro é vascaíno. Né? O vascaíno doutor, né? É o vascaíno engenheiro, é o vascaíno professor, é o primeiro vascaíno. Né? Tá no... Tomé, um dia encontrei uma garota no supermercado e eu vi de longe ela me olhando assim, né? Deve ter sido minha aluna, né? Aí ela veio se aproximando e falou assim... Olha, eu não lembro quando eu fui sua aluna, não lembro qual a escola, mas eu lembro que você era muito enjoado com o Vasco. Eu falei, já tá ótimo. Tá vendo? O Vasco já ajudou a memória. Tá. Mas, Tomé, eu vou seguir um pouco dessa linha aqui, mas enquanto os dois falavam, eu fui vendo assim o entrelaçamento com a minha história, né? Já que o convite era para professores que tiveram família, né? Que acho que cada um vai acabar falando isso num certo momento. Eu me torno professor do Nacional em 2003. Mas o meu primeiro contato com o Nacional é em 1988. Quando você falou isso em maio de 1989, eu vim contando para trás aonde que eu me encontrei com o Nacional. Eu e minha esposa, a Oneida, nós nos conhecemos em 1988, numa festa. Olha que eu vou trazer para a mesa uma outra professora, que já nos deixou já. 1988, eu já tinha concluído ensino médio no Messias Pedreiro, e a Oneida, minha esposa, estava se formando. E eu fui numa festa, né? Era um bailezinho de garagem, né? Como a gente
fazia antigamente, que era a festa de formatura dela, né? E aí, dancei com a Oneida aqui, ali, achei ela muito bela e tal, né? Ela vai ver isso aí depois, eu tenho que fazer esse recorte, inclusive, para entregar para ela, né, Gabriel? Separa uma minutagem aí. E aí, ela me falou que estava fazendo cursinho nacional, porque ela tinha sido convidada pela Janice. Sim, que era professora dela. Que era professora de literatura dela. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, ela me falou que era na escola, não tinha, em 1988 não tinha celular, não tinha nada, né? Só tinha na rua lá o orelhão. E olha lá, se tivesse ficha disponível. E aí a Oneida pega e me fala o telefone da República que ela estava, ela falou que ela estudava à noite na escola. Eu guardei o telefone, né? Memorizei, mas falei, mas qual escola mesmo que ela falou que era? E eu passei uma semana indo na porta das escolas, eu errei várias para ver se encontrava a Oneida, né? E não encontrei. E aí depois com o telefone eu liguei, também não sabia ao certo se ia dar, né? Se era aquele telefone mesmo, acabou que achei ela por telefone depois de um tempo de ir na porta de escola. Vi inclusive na porta do Nacional 71. Né? Olha só. Isso em 88. Quando da inauguração do prédio ali da Araguari, que ano que é? Você vai saber falar bem. Da Araguari foi, você fala o... Do pré-vestibular ali. 2000. 2000. Então, em 2000, de 2000. Olha para você o entrelaçamento aqui, né? O Olavo já era meu amigo já. E ele me convidou para vir aqui no dia do lançamento. Eu lembro das pedras, um show lá ao fundo e tal. Então, eu vim com ele. Então, eu já conhecia o Nacional por alguns motivos, né? Em 2003, a Lenice, que eu já tinha trabalhado com ela em Ituiutaba, a Lenice que já teve, inclusive, sentado por aqui também, né? Foi o primeiro programa. Foi com ela, né? Foi. A Lenice me convidou. E ontem mesmo eu comentava no vestibular ali na resenha com os professores que a minha vinda para o Nacional, Tomé, ela foi um caso sui generis, porque a época... não tem problema de falar nomes de outras instituições aqui. Pode falar, né? Aqui tá... À época, eu era professor do Ângulo, era professor do Instituto Teresa Valcê e havia necessidade de um professor de física aqui, né? E não se permitia, nessa escola, que um professor desse aula em outra escola. Exclusividade. Era a época das exclusividades, não é? E eu não podia, porque me chamaram em meio de campeonato. Eu não podia deixar as outras escolas. Por ética, eu falei que não deixava, né? E a Lenice, ela conta que, à época, ela bateu na mesa e falou assim, pode trazer ele e deixar ele nas escolas que ele estiver, enquanto ele quiser. Ela e o Paulinho, né? Falaram. E assim eu vim para cá. E eu me lembro de sentado na mesa com o Tomé, numa conversa, para fechar a coisa, então eu falei, olha, você vai ouvir falar muito de mim ainda, aqui. Eu tô vindo para cá, você não me conhece muito ainda, mas você vai ouvir falar muito de mim. E assim eu vim para cá em 2003. E tô aqui, então, há 22 anos, né? 22 para 23 anos. E tem um entrelaçamento nisso que vocês foram falando, por exemplo, você falou do Bustamante. Uhum. Bustamante é meu afilhado, pra você ter ideia. Eu sou padrinho de casamento dele. Eu e Oneida. Somos. Do segundo. Vocês falaram aí há pouco do Marcelismo. Marcelinho é meu padrinho. Então, tem uma história família. aqui. É uma família. Tem uma história aqui, né? No meio do caminho. A mulher ex-aluna, que passou em odontologia, lembro. Com um detalhe sério, né? Porque muito se fala de professores que casaram com ex-alunos, né? Sim, mas não foi o caso. O meu não foi o caso. Aí, mas vamos falar de uma forma bem devagar. As pessoas não confundiram. A minha esposa também foi minha aluna. Então não é que nós... Não é bem assim. Não é, porque tem muita gente que fala assim, casou... A idade é muito pequena. Eu comecei a dar aula com 23 anos, gente. Eu comecei com 20. Realmente. A minha esposa com 18. Então, a diferença nossa, professor e aluno era muito pequena. No início. Depois é que, nós envelhecemos. A minha experiência os nossos alunos continuam com a mesma idade, nós é que envelhecemos. A minha experiência já é diferente. Quando eu comecei a dar aula, já era um senhor casado. Já era. Então, eu já era quase trintão, digamos assim. Né? Eu comecei com 26. Não, estava com mais de 30 já. A monitoria aqui e o trabalho. Né? Já tinha uma família. Isso que eu achei interessante isso também, porque foi, assim, entre aspas, uma aposta também, né? Eu já tinha uma carreira consolidada na área técnica e estava experimentando. O Milton está aí ainda? O Milton está até hoje, Colantoni. Um dia eu cheguei aqui de manhã e instalei... da filha do Milton. Eu instalei no break aqui nas salas de manhã. Isso um dia da semana que eu não me recordo qual, mas assim, instalei no break de manhã e à tarde eu vim para dar aula. E eu já tinha deixado a documentação com o Milton.
Aí eu fui lá, entreguei os papéis para ele, me olhou assim. Você não estava aqui hoje de manhã? Você está fazendo o quê? Está saindo no computador. Você é professor ou você é técnico? Com aquele jeitinho dele. Né? Aquele jeitinho dele. Aí, entendeu? Então, assim, a minha esposa já professora até antes que eu, né? Ela já dava aula alguns anos antes e me ajudou também, né? A Thelma, essa decisão também, né? Eu devo muito a ela também nesse sentido, assim, de falar assim, não, vamos lá, né? A gente vai aguentando aqui esse início que, né, talvez seja difícil. E aí... Não, e quanta coisa, né, que está sendo dita aqui, né, desse entrelaçamento de relações, né, das pessoas antes, durante a vida, né, esse padrinho, amigo, e que permanece até hoje. Mas você pensa o seguinte, olha só, nós saímos das salas de aula aqui em 89, 90, os diretores, donos da escola, os professores, iam tudo para o Cabata. Sim. E tudo ia ficar lá no Cabata junto, ou seja, não tem essa divisão, e com os alunos. Quem chamava a gente eram os próprios alunos que depois a maior parte ia trabalhar no dia de manhã. Não é? Quantas e quantas noites nós saímos, nós fizemos festa, nós fizemos algum show, fizemos essas saideiras para restaurante, para o Cabata ou para outros, com os alunos, professores e os diretores de escola. Sim. Foram várias e várias e várias oportunidades. Sim, e porque, na verdade, a nossa idade era muito próxima, realmente, não é? Nós tínhamos, aliás, alunos mais velhos que nós. Muitos alunos mais velhos. Não é? Porque era pré-vestibular, nós estávamos trabalhando com o mundo adulto, o supletivo, né? Tinha aquela origem. Então, de verdade, era uma outra realidade. E aquele momento assim, necessitava de uma certa ousadia também em um determinado aspecto, né? Esse vínculo era muito importante para os alunos. Né? Na verdade, a gente percebeu que isso aí era uma coisa assim, que aproximava. Junto também, né, Tomé? Na época do vestibular, a gente sofria junto com os alunos de uma forma assim que Depois é lógico, né, com o passar do tempo aumentou bastante, né? O sofrimento já diminuiu bastante. Mas na época em 89, 90, 91, a gente sofria muito com aqueles que não eram aprovados, aquelas pessoas que não conseguiam. A gente sofria, chorava junto com os pais. Quantas vezes nós já choramos junto com o pai aqui, porque o menino foi aprovado ou não foi aprovado, né? Sempre festejava ou chorava junto, chorava né? junto. Que isso aí sempre fez parte da nossa história. Eu acho que isso aí também é um diferencial, além de todas as formas didáticas, de método, essa maneira como nós éramos muito chegados, né, uns com os outros, era assim, muito, era uma família. Tanto é que a gente ficava aqui de segunda a segunda, ou seja, às vezes até os domingos nós estávamos aqui, né, e passava no Nacional aos domingos, quantas e quantas e quantas vezes. Aos aulões, os plantões que nós fazíamos com os alunos, porque assim, um grande público trabalhava e estudava, então era o tempo que eles tinham livre, né, para eles poderem realmente se preparar. Né? A grande parte era de aluno noturno. Os sábados, os domingos, né, o tanto de aulas que a gente fez. E eu penso também que as atividades assim, extra-sala também, os projetos, ciência e cidadania, o próprio projeto da História e Filosofia do Rock que eu falei agora há pouco, eu acho que isso também, viagens, né? Eu lembro que viajei para São Paulo, os alunos aqui, com a Sandra, uma turma que era do projeto Ciência e Cidadania, se não me engano ainda, né? Na realidade, os projetos sempre fizeram parte da nossa metodologia, né, Paulo? E uma coisa que eu aprendi é justamente isso, por exemplo, eu às vezes assim, sempre tive facilidade em saber o nome do aluno. Agora você vai perdendo essa capacidade de memória também. Facilidade, né? Mas interessante, quando você realizava uma atividade como essa fora, você era muito mais fácil de você ter esse feedback. Né? Porque na sala de aula, por mais que você tente ser assim, presente, né, é algo que você tem que ali deixar o recado, acabou para outro. Muitas vezes acontece... Não, nessas atividades assim, extra-classes, eu acho que é aí que você realmente... Acho que a marca do Nacional está em tudo e nisso fundamentalmente, né? Acho que e está assim, está em todos nós. Eu levo, né, isso para o instituto onde eu estou hoje, né? Então é algo que faz parte do cotidiano da escola e também está em quem sai daqui. Quem sai daqui leva um pouco disso também, estudantes, né, profissionais, né? Então, e o fato de a gente estar aqui reunido. Eu trabalhei em vários lugares, né? E quais deles que há um momento em que você volta para fazer um
né, um balanço desse aqui tão agradável, né? Então, assim, 40 anos, Paulo, eu tenho dito, viu, Adriano e o Winston, assim, que esses 40 anos nós estamos agora na fase de amadurecimento da escola. O tanto que é interessante como que a escola é um ser vivo, né? Porque nós tivemos a nossa infância, depois nós entramos na nossa adolescência. Eu me lembro nacional de 10 anos, cara, que assim, né? Com Sai Guarabira que nós trouxemos para celebrar, hoje, né? não é? Eu tenho a camiseta Você dos tem 10 até anos hoje? Duas, na verdade, né? Que legal, cara. Nós vamos mostrar aqui. Teve um corredor uma vez tenho, aqui é? de camisetas. Nós temos um É. arquivo com todas essas camisetas. Eu tenho uma da maratona de 25 anos. De 25 Tá em casa ainda anos no guardado. Nacional. Aí nós já estamos chegando na educação infantil, Exatamente, 2010. Né? Então, assim, incrível como que é real isso, como que nós tivemos uma infância, depois nós tivemos uma adolescência rebelde, né? Passamos pela rebeldia da adolescência dessa escola, né? Com 17, 18 anos, né? Qual era o nosso paradeiro? Foi a hora que nós olhamos que precisávamos evoluir para atender as faixas etárias aí que comporiam o ensino médio depois, o fundamental. E até o início do ensino médio também, né? Foi assim algo que envolveu também a ocasião, né? E a disponibilidade também, né? Assim, o fato de passar a ter um ensino médio. Mas essa questão da escola ser esse corpo dinâmico, essa coisa meio que orgânica, nós passamos por muitas fases, né? Como qualquer outro ser, né? A escola passa por umas fases. Fase dos 2000 para 2001 foi uma fase difícil, complicada. Sim, complicado. Né? Foi quando muito eu complicado. estava chegando. 2001 para 2002. Mas eu acho que uma das fases assim, que mais marcou, né? Eu acho que foi aquele plus a mais do Nacional foi quando foi implantar a tecnologia. Porque quando foi implantar a tecnologia, nós saímos do GIS, né? O quadro GIS, para sair para o PowerPoint, para sair para os vídeos, né? Para sair para a lousa digital. a lousa digital. Isso foi assim um salto monstruoso, porque pegou nós, que já estávamos há um tempo já, né, naquele formato, né? E pegou e falou assim, vamos sentar todo mundo agora e vamos aprender a mexer com o tal do computador. Isso foi uma coisa assim, e nós todos, no corpo docente, uns mais resistentes, outros menos resistentes, mas a maioria muito resistente. Muito resistente, como né? sempre. O Falcão sofreu Normal. demais com a gente. Não, e às vezes É em normal. casa. Em Agora, casa, mais a gente do que não- isso, A Winston, assim, ó, pandemia foi terrível. não nós tem que lembrar. saímos para uma mudança do cursinho de apenas 40 alunos por sala para uma sala de 120 alunos, 120. não é? Oh. Que eu já contei um pouco dessa história aqui durante um dos cafés aqui, que nós lembramos Foi a uma chegada, resistência danada. a chegada do pré-vestibular, que nós mantivemos assim em segredo absoluto até inaugurar aquele prédio, ninguém sabia o que ia ser. Ninguém participou daquela construção, exceto os donos. Né? Porque se ganhasse a dimensão do que estava sendo feito ali, a resistência já seria antes da gente poder. Mas a hora que o professorado, ele, apesar do medo, da resistência, porque sempre a novidade gera mesmo muita resistência, mas a hora que entendeu do que se tratava, todo mundo abraçou, né? Porque, aliás, isso foi uma... Mas aí é que tá também. Você tem que levantar as mãos a Deus. Esses professores gostam da escola, porque toda resistência não era uma resistência contrária à escola, Desconstrutivo. mas é uma resistência porque pensava que a metodologia, o método e a didática do colégio é boa. Nós abraçamos aquela ideia dos 40 alunos, abraçou de uma forma assim, é isso que a gente quer para a vida. Aí quando você vem na tecnologia, nós gostamos de quadro e giz. Não é? Aí ó, que você entra e a resistência, mas abraça e saímos na frente de todo mundo na cidade. Não é? A mesma coisa com a sala de 120, todo mundo me questionava na rua. Eu fui questionado várias vezes, né? Cadê aquela escola de 40 alunos, agora é 120? Então todo o processo, ou seja, você defender a escola não é igual você defender a camisa de uma empresa apenas, você está defendendo o método, né, de estudo, porque você pode sair para outra escola. O genial ali, o genial é que a gente saiu dos 40 alunos por sala, que era uma coisa intimista. Mas aí o que aconteceu com o mercado? O mercado começou a nos fechar. Né? Uma escola de 40 alunos, para a gente poder ter tem que ter várias tem que ter salas. preço. Né? Tem que ter preço. Então nós éramos o dobro de qualquer uma das escolas. E aí começaram a nos encurralar com relação a preço. Então,
Como é que nós poderíamos mudar essa realidade? É com o aumento de número de alunos em sala. E para aumentar o número de alunos em sala e não perder a qualidade, é aí que veio a questão da tecnologia, para ganhar o tempo que eu sempre falo, né? O que é a nossa mediateca? Aqueles espaços individualizados com as salinhas de plantões. É o nosso quintal. Era o que a gente tinha no quintal. A gente distribuía as mesas no quintal e íamos os professores sentados nas mesas para dar monitoria para os alunos. Não é? Então, o que a gente ganhou? A gente diminuiu a carga de trabalho do professor com todo mundo junto para poder ganhar o tempo individualmente com o estudante. Nossa, quantos plantões, quantos monitores nós formamos nesses plantões? Não é? O Paulo foi um. Sim. Quantos professores nós formamos? Porque a universidade forma uma parte dos professores, mas não é toda. A universidade não dá conta de formar um professor. Ela dá conta de dar todo o suporte. Mas a formatura mesmo, a formação mesmo, nós formamos ali naquelas salas, né, de plantões, os monitores junto comigo. Eu posso te dizer... Vários desses professores, vários desses monitores viraram professores, até da universidade. Posso dizer tranquilamente que assim, eu devo tanto ao Nacional quanto ao curso que eu fiz na universidade esse suporte, né, profissional. Entendeu? Porque o contato, a exigência dos alunos aqui, que são estudantes que têm um alto grau de exigência, forçava a gente a superar ou suprir aquilo que estava faltando. Né? Então, assim, com isso eu falo, é certo, eu me sinto como alguém formado aqui também. Né? E isso é legal, e queria chamar a atenção para um outro ponto também, que é a questão da parte cultural também. Isso. Os intervalos culturais, o palco ali para os meninos colocarem a criatividade deles, alunos, professores. Quantos atores, né, de teatro, quantos grupos de teatro. Se a gente tem contato com estudantes que estão fora daqui, bandas de rock, grupos de teatro. Encontrei um agora, então, assim, deixa eu te cortar. Só para completar, então, assim, eu acho que esse conjunto todo, e só para te dizer assim, você está certíssimo, eu me sinto como alguém também formado aqui. Né? Esses grupos de teatro que a gente sempre estimulou aqui, participava, né, também. Dá um pouquinho desse café também, colégio, já que é café com Tomé. Encontrei com dois agora, Tomé. Por coincidência, levando uma turma minha da universidade, num trabalho de campo, uma visita técnica, encontro lá o filho da diretora lá de Araguari, como é que é o nome? Da antiga... Da Ângela Scalia. Ele... Grande Ângela, Tiago. Fui padrinho deles de formatura, lá em Araguari, 2003. O amigo dele, Fernando. Henrique. Eles são meus afiliados de formatura. Henrique é juiz e o Tiago é da inspeção sanitária, né, do Estado. E tem grupo de teatro. E saem perambulando pelas cidades aí do Triângulo Mineiro fazendo teatro. Alunos nossos. Tornaram-se artistas aqui, né? Dentro do Nacional. Eles sempre levam isso aí, né, aí fora. Inclusive, numa das viagens com o projeto de descobrimento, nunca vou me esquecer que o Tiago fez uma performance dentro do Teatro Municipal de São Paulo. Você imagina o que representava isso na época. Muito talentoso. Né? Vamos aproveitar essa do isso, você falando da mudança do giro quando passou para a tecnologia. Tome aí, naquela reunião de uma quarta-feira que a gente decidiu na pandemia que ia começar a transmitir, você lembra? Pô, cara. Parece que é ontem, mas já tem uma distância significativa. Olha só, escola fechou, a gente sabia que não podia ter mais aula presencial. Cara, hoje você falar de transmissão, de Google Meet, de reunião, tá comum para todo mundo. Mas eu lembro que a gente estava numa sala cheia lá, com todos os professores, com todo o quadro técnico. Então, nós vamos começar a fazer teste e transmitir na segunda-feira. Aí eu lembro que todo mundo... Primeiro que a gente estava amedrontado de estar junto na sala. Né? Era o primeiro receio. Né? E aí, eu até me recordo que eu te pedi a palavra, eu saí lá do fundo da sala, fui à frente e falei, não vai ser o maior desafio que nós vamos enfrentar em transmitir. Isso aí nós vamos aprender. Ninguém tem noção aqui do que seja, mas nós vamos aprender. Dificuldade maior é a gente transmitir para a gente que vai estar em casa perdendo a família. Essa vai ser a dificuldade maior. E começamos o teste logo naquele final de semana, 3 dias depois transmitindo, né? Exatamente. Nós paramos no dia 13, no dia 18 nós estávamos com a escola em funcionamento à distância. Né? De 6º ano até o pré-vestibular.
já em andamento. Na educação infantil e no fundamental, anos iniciais, a gente demorou 2 semanas. Porque ali a gente precisou ir de casa em casa, de cada profissional, para a gente entender a realidade que tinha. Tinha profissional que nem sabia o que era o e-mail. Não tinha nem um e-mail. Né? Quanto mais pensar que ele ia pôr um computador, que ele ia dar aula através do computador. Que foi o medo jogava todo mundo. Bem desafiador. Então foi o quê? Foi uma educação tecnológica, ensinar, fazer um treinamento de como que ele ia, e um profissional altamente vigiado por todo mundo, com todas as famílias participando. Então, assim, realmente ali foi um... Que outro salto, ali foi um... Foi um momento que a escola, eu falo assim, se tem 10 escolas no Brasil que fez um trabalho de excelência, nós somos uma delas. Nós somos uma delas. Se a gente olha para a história e vê as revoluções industriais, dá para ver essas revoluções aqui dentro, na educação, nesse momento aí eu já... Olha os saltos, né? Nós saímos da década de 80, né, para a década de 90, fim da década de 90. Isso aí nós estamos falando de uma geração que não sabia nada do universo digital, não existia, né? Totalmente analógica. Até 1997 foi o advento da internet, que nós, assim, foi o primeiro momento que nós falamos de internet. O Nacional, em 98, tinha um provedor, né? Quando o Nacional foi o 5º provedor corporativo de Uberlândia. Tinha a Universidade Federal de Uberlândia, tinha a CTBC, tinha o Grupo Martins e o outro armazém. E o Nacional, o 5º provedor corporativo de internet. Olha o antigo aí falando CTBC, vai ter gente que vai saber o que é isso, não. Hoje é Algar, né? Mas era a CTBC, que era a primeira experiência da comunicação privada. Né? Põe o café, vamos pôr o café. Mas eu acho que assim, o bacana é que assim, nós saímos, né, dessa geração analógica e entramos nesse universo, começamos a trafegar nesse universo, aprendemos. Chegamos até IA. Dominamos e hoje, né, Winston? Como é que lá de fora hoje, você não é na universidade hoje, você saiu do Nacional quando? Eu saí do Nacional em dezembro de 2008. 2008. Você me obrigou a ficar até janeiro. Sim. Né? 14 anos. Tem que dar aula de véspera. Eu como, Tomé? Eu tô morando lá em Fortaleza, do Federal do Ceará. Não, mas tem que dar aula de véspera. E eu já saí do Nacional, tive que dar aula de véspera. Mas deu tudo certo. Em 2009, na verdade, eu saí do Nacional definitivamente. Definitivo. Né? Então, assim, tem hoje 16 anos. Né? 16 anos de vida fora do Nacional. Fora nunca, né? Fora mas nunca, foi pai de... Né? Como é que foi essa... Olhar o Nacional de fora, Winston, assim, você difícil. Também, Paulo? Sim, foi difícil. Vou te falar que não foi fácil. Até hoje eu sou ainda dando aula aqui. Né? Tenho 16 anos já, né? Mas é difícil por quê? Porque eu falo sempre com a minha esposa, uma coisa que eu ajudei a criar. Então você tem aquele olhar que não é só um olhar de quem estava dentro, né? É um olhar que quem ajudou a construir. Então muita coisa que eu fiz aqui, né, eu falo assim, não pode dar errado. Se eu ajudei a criar essa pessoa, essa criança, né, não pode dar errado. Então sempre foi aquele olhar cuidador. Né? Eu sempre tive esse olhar cuidador. E um olhar cuidador sempre um olhar também defensor, né? Ou seja, já indiquei tanta gente para vir para o Nacional, né? Como eu já falei para o Tomé, minha família quase toda estudou aqui, né? Cunhados, né, que fizeram cursinho, foram para a universidade, primos. O seu irmão foi dos primórdios, né? O Alessandro foi dos primórdios. Em 2003, né, para medicina, né? 2003. Então ele vem aí desde o colegial, né? Depois mais 3 anos e meio de pré-vestibular, então ele tem uma história nacional enorme. Hoje o filho dele estuda aqui também, né? A minha esposa foi aluno nacional, fez geografia, a minha cunhada fez aluno nacional, fez contábeis, o meu cunhado, e assim, praticamente os filhos. Todos. Os meus 2 filhos, um fez direito, o outro engenharia. Mas se eu for contar aqui, deve dar umas 30 ou mais pessoas, eu também. Meus primos, né, fizeram ensino médio e passaram para agronomia, engenharia mecânica. Praticamente todos eles que fizeram nacional foram para a universidade. Então, acho que de todos, apenas um não foi, porque ele queria ser policial militar. Fez o ensino médio, e
passou no concurso para a Polícia Militar. O resto, mas fez ensino médio nacional, né? Fez um concurso e passou na Polícia Militar porque ele queria, o sonho da vida dele. O resto, todos fizeram universidade. Todos eles entraram na universidade. Estou rindo aqui de você falar de todos, porque sempre que eu ia fazer matrícula, a Neira do Prata, né, minha esposa, aí sempre que eu ia fazer matrícula, aí tinha alguém falando, mas mais um? Parece todo mundo do Prata e seu parente, né? O Mauro Sérgio não aguentava minhas ligações depois que eu saí. O Mauro Sérgio, eu ligava pro Mauro Sérgio e falei assim, Mauro Sérgio, não, desconto de novo não. Afiliado de novo? Eu tenho dois agora, né? O meu sobrinho, né, filho do Alessandro, que é o médico, e também o filho do Caio, que é o polícia, né, que faz também o pré-vestibular aqui. Então, nunca vai ter, né, Sim. passando esses últimos 16 anos, né, eu acho que não Legal, ficou nenhum semestre sem ter um Almeida ou Bacelar estudando aqui. Eu também, assim, acompanho bem de perto. Assim, eu saí mais ou menos na mesma época com isso, eu saí em janeiro de 2010, fui aprovado no Instituto Federal em 2009, fui chamado no final do ano, terminei aqui o ano letivo, né? Então, assim, mas mantenho contato sempre, porque, por exemplo, os meus estudantes, primeiro, nós já tem combinado já aqui, nós temos 2 vagas no Simuna todo ano, já são nossos lá do IFTM, né? É quase que um acordo, assim, não é formalizado, né? Mas aí, assim, os meninos já começam lá na escola, porque eu faço entrevista para todo mundo quer vir, né? Mas já começa logo assim, quando vai ser? Todo mundo quer. Eu falei, não, eu tenho 2 vagas, a gente vai decidir nas entrevistas. Quem passar nas perguntinhas, né, vem para cá. Então, assim, isso é uma das questões. Mas, na verdade, Adriano, e agora eu vou trucar você. Porque, em relação a tempo de conhecer aqui, eu corri nesse espaço aqui, nas quadras. Isso é em outro momento. Então vamos deixar para outro momento essa discussão. Mas assim, voltando à questão. Então, nesses 15 anos também, assim, eu sempre mantive contato com todo mundo aqui, indicando alunos. Já teve ocasiões de conseguir bolsas, né? Agora mesmo estava entrando aqui, agora encontrei com a Júlia, 3º ano, que fez o 1º e 2º com a gente lá. Né? E veio no 3º. Veio para cá para o 3º. Então, assim, já por decisão da família, que, né? Questão, assim, eu acho que esse contato eu nunca perdi, Tomé, com você ali de rede, ainda mais depois que a gente tem essas facilidades aqui na mão, né, que você pode na hora mandar uma mensagem. O Paulo Irineu é cadeira cativa nas nossas coberturas, a gente sempre tá vendo lá, sempre tá se posicionando lá, falando, dando assim, sinal de vida. Tá muito presente. Mas quando a gente... Né? Então tem um hábito, inclusive, que eu guardo, por exemplo, conversando com o Winston hoje, quando a gente chegou aqui. Eu não tenho necessidade hoje, por exemplo, de estar na cobertura dos eventos. O Winston brincou, falou assim, que nem sabia que era vestibular ontem. A gente já está liberto, vamos dizer assim, dessa preocupação. Mas aí é que eu sei, então, mas eu mantenho esse hábito, assim, de... Estava lá ontem. Cordão umbilical. Encontrei com o Adriano lá ontem, na UFO. Né? Porque é uma coisa que eu acho que é legal, porque o estudante também, ele se sente mais seguro quando vê o professor lá. Né? Isso é bom para ele, fala, opa, peraí, né? Então, é legal. Né? Isso é uma coisa que eu trago daqui e de outras escolas também, né? Eu trabalhei na cidade privada também em outras escolas. Quando mas, assim, mantém, é porque você mantém esse contato com o ensino médio através do IFTM. Mas quem perdeu o contato, realmente, perde o foco. Mas, eu Tomé, você tem que pensar, olha só. Quando eu saí daqui em 2009, né? Eu fui para o Ceará em dezembro de 2008, na Federal do Ceará. Fiquei lá até março, né? Quando eu passei no concurso lá da Ituiutaba. UFO Ituiutaba. Fui para lá, né, UFO Ituiutaba. Ficou um ano, né? Fiquei um ano lá. E depois passei no concurso aqui no Instituto Federal, no Instituto de Geografia aqui da UFO do Campo Santa Mônica, que estou lá até hoje. Mas nos primeiros anos, era eu e o Olavo, nós estávamos até conversando isso. Os primeiros anos, depois que a gente saiu daqui, todo vestibular eu estava aqui. Todo. Na aula de véspera. Vinha. Porque faz parte, né? É o hábito. Então, essa coisa, ela vai... você fica vindo, né, na cobertura, na aprovação. Quantas aprovações eu já vim? Eu já era professor aqui da UFO há muito tempo. Eu vi nas aprovações. Eu disse, opa, o que eu estou fazendo aqui? Você entrou em 2008 na UFO? 2010. Não, 9, né? 2009 você aprovado. 9 em Ituiutaba, em 2010, aqui no Santa Mônica, né? Então, esses anos todos, eu vinha, 2009, 2010, 2011, fui vindo. Não é porque eu estava com os parentes aqui, não, é porque era parte. Convivência. Quantas vezes já fiquei lá de bar daqui a tenda, lá na época de vestibular, né, Tomé? Eu lá, só para ver o Tomé falando para aquela galera.
Mas a gente vai perdendo. É lógico, eu comecei a vir depois de 4 em 4 meses, 5 em 5 meses, aí começou a ficar estendendo. Hoje eu venho aqui, todo ano eu venho 3 vezes, 2 vezes por ano eu venho. Nem que seja para ir lá na sala dos professores lá e encher o saco do Não, e nós vamos dos arrumar serviço cada vez mais para ele aqui. Agora tá na hora de vir Opa! fazer as palestras, de vir fazer os debates. Isso aí que vai ser o gostoso, E outra né? coisa, completando também, assim, agora tive a oportunidade, inclusive, de ter o Bruno também, aluno aqui, né? Ah, então o Bruno que veio fazer preparatório. Ele até fez agora, né? Então, assim, mais alguém da família também que, né, veio para cá para passou por Não ali sou também. governo dos Almeida e Bacelar, não. Não, aí não. E os Faria? Os 3 estiveram aqui, né? O meu filho mais velho, Guilherme, 33 anos, já me deu um neto, Henrique, vascaíno. Sem nenhuma imposição. Sem nenhuma. Não, eu deixo à vontade. Também. Só pode- dar a camisetinha do Já tem, é foto celular. Desde o berço. Então, o Guilherme hoje é funcionário da Procter Gamble, está até lá no Campo Grande, Ponta Porã, e foi o primeiro que estudou aqui. Depois, Gabriela estudou aqui, fez Gabriela. Direito. Não, você está confundindo. Muitos fazem isso. Quem está aqui nos bastidores é a Giovana, não é a Gabriela. Essa é a mais nova, né? Então, nós temos, Guilherme de 33 anos, foi o primeiro dos Farias Guilherme aqui. foi meu aluno. Foi seu aluno. Inclusive, ontem eu encontrei com ele e falei, Guilherme, toda vez que vejo o Paulino, ele pergunta, e o Guilherme, né? A Gabriela está com 25, perigoso a gente errar a idade, eu erro sempre. 25 anos, fez Direito, e aí quis fazer artes, está fazendo artes agora. E Giovana, que está aqui nos bastidores nos assistindo, Giovana está com 18, se eu não errar, né? Ela deve estar ali. Ela tá corrigindo, mas que é 19. Fez 19, Gi? Foi 19 que ela levantou a mãozinha? Então é 19. Fez 19 agora em maio. Aí, tá vendo? Ah lá. É isso mesmo. 19 ela tá fazendo engenharia da computação. E falando do Simona aí, ela deve ser incluída. Não pode, né? Falar, Pode, né? pode. Vai ter a Simona. Não, mas falar que ela tá em algum lugar acho que não é bom, não. Não, mas pode falar, pode. pode dar spoiler, que pode. Que pode. Que ela Aqui- é mesa do Simone. E eles ficam de fora o tempo todo, alimentando esse desejo de estar aqui, né? Legal. O Guilherme foi falando lá, porque eu errei, é ciência da computação. Eu falei, ela tá. Não, aí, rapaz, mas para aí. Me chamou atenção ali, ó, o Vin Diesel. Mas ela começou em engenharia ela começou em engenharia mecatrônica, passou em engenharia mecatrônica, deve estar lá falando assim, tá certo agora. Agora tá certo. E aí, ela não ficou muito feliz naquele Campus Glória, o Winston. Giovana, eu ia levá-la para lá, Tomé. Mas é por causa do campus ou por causa do curso? Cara, eu acho que as coisas se uniram, sabe? O curso é de excelência. Muito, eu falei para ela, falei, Giovana, você está fazendo um curso que é do outro mundo. Aí eu entrava, parecia que eu estava levando a Giovana para um abate. Cara, muitas vezes, Tomé, ela dentro do carro comigo, chorava, falei, teve um dia que eu falei, você para com esse choro aí que eu já não estou aguentando mais, porque você resolve, você para com esse curso, não está feliz, vai fazer outro, você é nova. Eu lembro dela falar assim, pai, mas eu vou parecer uma vadia com isso. Minha filha, você tem 17, 18 anos e tal, larga e vai fazer outro. Aí ela passou para a ciência da computação. Mas os 3 filhos passaram aqui. O Henrique, né, que é meu netinho aí, está com 1 ano e... Não vou fazer as contas porque eu sempre erro, né? Mas acho que 1 ano e 8 meses, muito em breve pode estar. Vai chegar, né? Claro. Essa faz parte da... É o clã vascaíno. Cara, é assim, hoje, Adriano, é o que mais tem, né? O Robson tá com os netos, né, cara? Dentro da escola, olha só que coisa maravilhosa. Mas, eu falei dos Farias, mas tem os Almeidas aqui também, né? Porque a Almeida tem Almeida. Nossa, pela Almeida. O que já teve de Almeida do Prata aqui? É sério, do Mauro falar assim, mas de novo, parece que todo mundo é seu afiliado lá no Prata, desconto de novo e tal. Então ela passou muita gente Mas é uma coisa interessante, porque uma coisa que a gente indica, né? E só indica que confia. Né? Então, sempre foi assim. Não porque eu trabalhava aqui que as pessoas vinham para cá, não é bem por aí, né? Uhum. As pessoas confiavam onde eu trabalhava, isso que é diferente. Não é porque eu estava, né? Mas confiavam onde eu trabalhava. Eu falava, o ambiente é esse, a didática é essa estrutura. E sempre foi assim no Tomé. E isso tem resultado, né? Tem resultado. Agora, é lógico que nós estamos, vamos falar diferente, é um mundo corporativo, é uma questão de empresa privada, não é? Tem que dar lucro.
tem que pagar funcionário, tem que ter o 13º, tem que pagar energia, tem que ter tudo mais. Então, o limite dos descontos, ele sabe, eu sempre soube disso. Né? Mas sempre saber também que é a possibilidade daqui que o Nacional sempre fez, né, Tomé? Que é da Bolsa. Quantas e quantas vezes nós já falamos, discutimos isso. O Nacional dava muito mais bolsa do que qualquer outra escola privada que eu conheço. E eu creio que foi, se não me engano, posso estar tendo um tempinho, né? Mas me parece que foi a primeira escola a optar pelo exame de bolsa, não foi? Ou não? Na época foi a mesma, né, Li? O exame de bolsa foi uma estratégia utilizada para atrair os alunos, mas que sempre nós beneficiamos esses alunos carentes, sempre tivemos esse olhar, né, de compor a nossa escola com esse aluno que não poderia estar aqui pela questão financeira, e sempre a gente compunha, né? Então isso foi uma coisa muito importante para o desenvolvimento do Nacional. Deixa eu puxar outra coisa que antes de mudar o rumo, eu lembrei de um ponto que tem a ver aqui ainda, que é interessante para mim, tem uma experiência legal também, que hoje eu trabalho com colegas, né? Colegas, me lembro de 3 agora, Pedro Paulo, Camila, Tayane, que foram alunos meus aqui. Hoje são profissionais do Instituto Pedro Paulo foi meu aluno também. Que volta, né? Somos colegas hoje lá. E meu amigo, lá de Estrela do Sul. Qual de nós 3 aqui foi professor dos filhos? De quem? Dos filhos. Olha, Você graças deu aula a Deus filhos? eu não dei. Entendeu? Não. Eu dei aula pros 3. Pros 3. Nossa, eu fui aluno dos 3. Deve ser triste, porque eu dava aula para minha esposa, dei aula para cunhado, dei aula para primo, sobrinho, mas isso para filho ainda tem que Se tiver valendo assim aula de algum instrumento musical lá no início, não. O Bruno hoje na frente de todo mundo. Melhor que eu. Ele é músico de, né, assim, tem um ouvido musical que fala. Mas no início eu arranhei, vale isso. Não, foi de instrumento, né? Não, na frente. A Gabriela, que é a do meio, ela falava assim, não tem coisa pior do que ser filho de professor e de dentista. Ela falava assim, tem que estudar e escovar o dente toda hora. Os dois que ele tem, cara. Essa é muito boa. Mas eu dei aula para os 3. E o Guilherme, que era o primeiro, porque o Guilherme sempre foi meio bonachão, né? Eu chegava para ele e falei, cara, mas seu pai não te dá educação, não? Não é? Porque largado daquele tanto sempre foi, né? Mas os meus parentes sofriam demais comigo na sala de aula. Porque eu sabia os apelidos, sabia os defeitos, sabia as virtudes, né? E eu sempre fui assim, muito brincalhão, né? Na sala de aula. Ao que eu descobri que aquele lá era meu primo, eu fazia questão de falar, esse aí é fulano de tal. E vou continuar um pouquinho também, de repente, tá querendo puxar outro assunto aí, mas olha só, já estou no Nacional há 20, então 20... 22. Embora você tenha sido o que chegou assim, depois, você é o que tem, na verdade, mais tempo que nós todos também. Né? Vocês não ficaram esse tempo todo, né? Sim. Juntando tudo, fiz dos 21 anos, ele já está com 22 para 23 anos. Olha essa daqui. Eu nunca tinha sido, até porque eu acho que eu não tenho esse perfil, eu não sou de na aula ser um cara muito engraçado e tal, né? Não tem disso, né? Eu também sempre fui o cara sério, porque se eu tentar, vai dar bobagem, né? E não aí, vai rir, cara, depois eu vou contar também uma história de que quando eu estava aqui e dando aula em Belo Horizonte, também no Bernoulli, um professor lembrou de aula sua lá. Depois se tem até que acontece. Mas, veja bem, esse ano, pela primeira vez, eu acho que a escola também fez uma composição inteligente para isso, fui chamado para ser padrinho de uma turma. Engraçado que semana anterior a Giovana me perguntou, né? Ô pai, você vai ser padrinho? Eu falei, Giovana, eu acho que eu não tenho perfil para isso, para esse negócio de padrinho nem nada, porque aluno quer que você vá em festa, eu sou meio antissocial com essas coisas. Cara, e aí uma turma muito querida, né, o terceiro FI, me chamou, lá da Rondon. E adivinha, né? Porque como eles querem encantar alguém, eles arrumaram um jogador do Vasco, mandaram mensagem para ele e tal. E aí é o capitão da Sub-15. Mandaram mensagem para todo mundo do Vasco. Diz que encheram o site do Vasco. Aceitar. Pediram até para o Nuno para a mulher dele me mandar mensagem pedindo. O Gajo não aceitou, não? Acho que a mulher não deve ter levado a ele, né? Aí o capitão do Sub-15 mandou uma mensagem para mim. Eles colocaram na tela e tal. Não, aceita. Achei engraçado ele ter falado, aceita aí o convite da turma FI. Eu não quis falar FI. Né? Então, para você ver, tem esses laços, porque hoje eu já olho para os alunos como filhos mesmo, né? Tem, inclusive, dessa turma lá, tem a Yasmin, que eu olho para ela e lembro da Giovana. Já falei isso para a Giovana, o jeitinho dela na sala me lembra muito da Giovana, né? Então, essa experiência de ser professor de filho é uma experiência interessante também. É muito legal, né? Eu não tive esse privilégio também, embora todos os meus filhos tenham passado por aqui.
mas eu já estava ocupando outras é posições, já não era mais o professor. Mas acho que o Marcelísio, por exemplo, ele falou assim, eu quero ser professor dos meus filhos. Ele ficava louco com essa possibilidade. Ele falou, não posso parar de dar aula. Consequência, está aí até hoje dando aula, né? Aqui é o cara que está com 37 anos de nacional, gente. 37. Não é? Se a gente for fazer a conta, era o Marcelísio, o Bustamante e o César. O César Mota, que infelizmente, vai ser homenageado agora no próximo dia 5 de agosto, no seu aniversário de vida, que nós vamos deixar uma grande marca dele aqui, inaugurando a Mediateca César Mota Teixeira. Nossa. Que vai ser uma grande homenagem. Quero já antecipadamente contar com a presença de vocês aqui nesse dia, que vai ser muito importante. Os alunos, ex-professores, estão todos preparando, que assim, foi toda uma história, uma vida, né? Uma dedicada vida ao Nacional. Merecido, muito merecido. Mas você já está com 37 anos de Nacional. Você já pensou, cara? Acima dele só tem eu aqui com 40. Né? Que eu olho para trás também e falo assim, como que já passaram 40 anos, meu Deus do céu, né? Passando por todas essas 4 gerações. É muita coisa. Eu lembro quando nós saímos lá da Rua México 71 e viemos para cá, que upgrade. Que upgrade. Não, depois que chegamos aqui ainda tinha aquelas salas antigas, aquelas entradas antigas, ainda que é onde você caminhou aqui na quadra. Que era... né? Aí ficava ali a entrada que é antiga, depois construiu essa parte nova, destruiu essa parte aqui, construiu, ou seja, fomos pro shopping. Fomos pro shopping. Não, e a sacolinha, você não vai mostrar? Não, puxa ela aí, a sacolinha. Também não quer que você puxa ela aí. Não, tá na hora de mostrar. Pula. E depois constrói lá da Rua Araguari. Então, foram, né, vários momentos. Eu cheguei aqui hoje, vi aqui os meninos jogando o vôlei, né? Lembro que nós tínhamos uma quadra bem no meio ali, né? Onde é o pátio, né? Bem no meio, era uma quadra. Eram duas quadras. Chegamos a jogar bola lá, professor contra aluno. Foi. Né? Jogamos muita bola ali, ó. Quando nós alugamos... Nós éramos vigorosos, né? Magrinhos. Esse prédio aqui, a primeira vez que nós pagamos o aluguel dele foi com o aluguel das quadras. A gente tinha que alugar as quadras para poder pagar o aluguel, porque a gente estava na México 71 e liberou esse prédio. Eu falei, como é que nós vamos segurar esse prédio, meu Deus? Porque o Nacional vai crescer, nós ocupávamos 2 das 5 salas e nós alugamos aqui. Né? Então, assim, nós contamos essa história no episódio aqui que estavam os diretores que deram origem, né? O Paulo, o Steph, Terezinha, né? Nesse podcast a gente conta essa história, né? De como que, na verdade, assim, essa escola sempre realmente enxergou e foi para frente. Hoje estamos num período aí de muitas mudanças, né, de tantas coisas novas na educação, vocês, cada um num canto aí, mas que o diálogo da educação, e evidentemente que a gente tem assunto aqui para ficar 2 dias conversando, mas nós já estamos na hora aqui de partir para os pontos de encerramento aqui. Eu queria que vocês deixassem para essa nova geração, né, para essas novas gerações, né? Assim, então, as antiguidades aqui, ó, trouxeram coisinhas para lembrar do Nacional. Olha aqui, cada um. Olha o meu copinho. Olha o copinho. Tem jeito sim. Isso aqui é um símbolo, né? Isso aqui é um símbolo. Tem jeito sim, é a cor de marca do Nacional. Aqui, ó, terceiro tal. Comemorando, alunos. Isso aqui de que ano que é, Pirinho? 2007. Esse aqui depois você corre. Depois você corre. Não. Você corre. Gente. O Nacional é em Ribeirão Preto, que só não deu certo porque o shopping Santa Úrsula não tinha alvará de funcionamento. Deixamos lá 2 milhões de investimento lá parado, né? Mas foi uma experiência, louca, viu? Deu aula. Deixou aula saudade lá no Ribeirão, voltava na aula. Isso aí é de que ano, só para... 2004. Cara, 2002, 2003, até 2004. Até 2004. Você é muito sustentável, você está guardando a sacolinha. Não, isso aqui, olha aqui, esse copo já perdeu a cor original. Agora, eu queria mostrar uma coisinha. É um dos livros, acho que livros. 2001, a Mágica da Salvação. Meu Deus, olha, da Ciência e Cidadania. Olha só, isso aqui é para provar que nós fazíamos a nossa apostila. Isso aqui é texto digitado por mim. Nós criávamos o material.
O material feito criado. pela equipe de Tudo professores. isso aqui é digitado. Ou seja, Não, é um não, livro. para aí, até hoje nós fazemos. Você tá Não, achando mas que o isso quê? aqui- Vai tirar onda não, né, Tomé? O professor até hoje põe a mão. Não, Põe né? a mão, mas isso aqui era Isso aqui é uma todinho. manufatura. Só Tá falando que isso aqui não. é... Foi datilografado por acaso? Eu tive. Quem datilografou Eu tive isso aí foi a certificado. professora Quem? Simone, Ah, rapaz. foi a Simone. Adriano, A tá falando que isso aí é primeira versão, artesanal. depois Você tá a falando que é Cara, artesanal, né? Dalva, Isso. a Dalva, né, digitou. Rapaz, olha só. Eu trouxe só um pedaço aqui, porque o resto do material já foi Não, isso aqui doação, foi já a. Nós tratamos desse assunto Tá aqui quase dando no, combustão. Aqui, né? no primeiro episódio do Café com Tomé. Nós contamos essa história da evolução do material, né? Que na verdade, assim, a grande sacação foi essa de dar autoridade para o professor para ele criar o seu material, e era a única Então, nossa defesa, porque a gente não tinha como ter um material ver. Nós estruturado. começamos fazendo Deixa eu ver, recorte, né, olha. Tomé? Olha aqui, ó. Esse é a Margem da Saúde, foi Ciência e Cidadania 2001. Isso aqui é produção de aluno. Produção de aluno, Projeto ciência Ciência e de Cidadania, né? Que assim, ó, Ciência e Cidadania, os projetos culturais, o socioemocional, essa escola. Intervalo cultural. Né, Essa escola converte tudo que nós acumulamos nesses 40 anos, a gente tem hoje o que tem de Você melhor. nem falou do concurso de paródia, que era Concurso de delicioso. paródia. Teve aqui a Daniela Scarabucci, ela chegou a cantar aqui a paródia, ela tem no caderninho dela até hoje. Cara, você tem In the que other ver. languages. Pô, então Não assim, português aqui não. é uma... Projetos como a presença do Dimenstein, que já não está mais em Gilberto também, Dimenstein, que teve Interessante. 2 anos consecutivos acompanhando a nossa Ciência e Cidadania aqui no Nacional. Né? Teve um episódio com a Sandra que contou também essa passagem. Né? Então, o Ciência e Cidadania, que foi, né, embrionário para esse projeto maravilhoso que nós temos hoje aqui, que é o Inova Nas, que tudo ele acumulou no guarda-chuva: sustentabilidade, cidadania, inovação, criatividade e empreendedorismo dentro de um projeto só. Mas tudo isso por quê? Porque a gente construiu ao longo do tempo todos esses projetos. Essa expertise vai sendo construída, né? Não Ninguém é? nasce, né, pensando nisso. Eu acho que todo processo educacional é um processo de crescimento conjunto. Não tem como. É feito a várias mãos. Sempre tem uma pessoa que tem uma ideia aqui, outra ali, mas o conjunto é que faz a coisa. Né? Porque se você não tivesse também um Exatamente corpo docente, um corpo, um aparato lá atrás, técnico, para te dar sustentação, as ideias não fluem e elas não vão para frente. É, É isso que é o interessante. É verdade. o grande lance é esse, é porque a nossa crença é que nós construiríamos um projeto a várias mãos. Né? Não tem um projeto que estava aqui na minha cabeça e que foi executado. Não, tinha uma ideia matriz que era boa, que as pessoas compraram, né, essa ideia. Professores que estavam em processo de formação entraram de cabeça Com nisso energia, aí, com né, toda a com- energia, porque era a vida deles também. Essa foi a grande questão. Foi um encontro em que pessoas que estavam querendo ser formadas ajudou a construir uma nova identidade de uma escola que fez toda a diferença aí Por isso que nesses a gente, 40 anos. nós ficamos nessa. Não é baba-ovo, não, mas. Porque é muito difícil a gente não falar bem Claro. daquilo que a gente ajuda a construir, como eu falei antes. Né? Esses projetos também, eles reverberam fora, né, da própria escola, não é? Porque nós estamos falando, como de novo, um mundo corporativo, você está falando de empresas privadas. Mas elas têm que ter um quê, um porquê a mais. Tem né? que ter uma humanidade. Porque não é né? só a Tem questão. que ter Lembra uma- que nós brigamos tanto, né? Não é só uma questão de preço, né, de Não. custo. Tem que ter um. Porque se o pai, se o avô, o cuidador não entende que o que a mais está dentro da própria escola, ele vai ficar só na questão de preço. E essa questão só de preço, ela não vai ajudar a criança, o adolescente ou o jovem a crescer de forma alguma. Deixa eu te ajudar nessa daí, na história do preço, né? Porque tem coisa que tem preço, tem coisa que tem valor. Né? Esses dias atrás, um garoto me falou assim: não, que relógio bacana esse aí, deve ter custado, cara. Eu falei, deixa eu te dizer uma coisa, não fica constrangido com o que eu vou te responder, não. Esse relógio não custa caro, mas esse relógio era do meu pai, então ele tem muito valor, né? Então essa história do preço que você está dizendo, as pessoas têm um governante que certa vez disse que com educação você não tem gasto, né? Que é sempre investimento, não é? Então é muito mais de valor do que de preço. Né? E eu acho que esses 40 anos da escola nós deixamos esse patrimônio, né?
Porque é o que eu falo, hoje, se tudo acabar hoje, se eu for embora, né, eu sei que nós deixamos um grande legado. Como Né? diria o outro, né? O maior elogio é quando se copia, né? Ou seja, se o Nacional está sendo copiado é porque foi à frente, né? Está sendo copiado porque merece, né? Vai ser copiado. Vai ser copiado sempre. O líder vai ser copiado sempre, cara. Isso aí, assim. E outra coisa, nós é do nosso legado, é esse. Né? E de não ter medo disso daí, na verdade. Porque Não quanto pode mais deixar. nós ajudarmos a reproduzir uma educação de qualidade, e eu acho que esse foi o grande ponto, né? E o mérito, né? De toda essa galera que passou por aqui, que ajudou a construir essas 5 unidades, né? Saber que isso aqui tudo, 5 unidades pedagógicas, com mais de 40 mil metros quadrados de área construída de educação que nós temos em Uberlândia hoje. Né? Isso veio lá do barracão da Caiapônia. Né? Isso veio de lá, dentro de todo esse processo. Então, isso é que é legal. Né? Eu penso que assim, essa que é a grandeza, assim, tanto da escola em si, quanto da atividade nossa, que é a educação, né? Que assim, que você sentir que você tá formando pessoas, que o seu trabalho é um trabalho que tem uma... Pense, por exemplo, hoje, em quantos estudantes daqui estão em lugares, assim, realizando atividades, assim, na ONU. Caio Sabag, ontem, ex-aluno nosso, mandou uma mensagem referente a um episódio acontecido ontem, ficamos conversando de madrugada até alta, assim, você pensa nisso, e você pensa assim, que tanto que a importância da colaboração, né, aqui no caso do Nacional, nesses, sei lá quantos, o número aí acho que é praticamente impossível. De alunos? Não, você tem noção, nós estimamos em 35 mil alunos que passaram por aqui. Imagine o que tem de colaboração, isso é no mundo inteiro. Tem gente daqui no mundo inteiro. Né? Então, assim, acho que é algo que dá um valor maior ainda a essa atividade de ter escolhido, né, esse ramo, a educação, é uma atividade que é essencialmente humana. E eu acho que é a questão que estava comentando quando o Luiz falou, que essa liga é a humanidade da coisa. Né? A humanidade que está presente ali é que é essa sustentação. Né? Eu penso que é por aí. Tem que sustentar. Muito gostoso. Tem que sustentar a sustentação. E agora sim, gente, uma mensagem final aí para que... o que deixaria aqui nesse ano de 2025, né? O que essa expectativa dos próximos 40 anos do Nacional, né? Vamos lá, isso. Vamos lá, pode falar. Não, chega lá. Eu acho que é isso mais ou menos o que nós estamos falando agora, né? Eu sei que você não é eterno, né? Não tem ninguém eterno. Eu sei que o Mauro Sérgio também não é eterno, né? Eu espero que aqueles que virão, né, que comporão, né, esse colégio, tenta ter o espírito da década de 80 e década de 90. Não a metodologia só, não o material, mas o espírito, né, do colégio da década de 80 e 90, que eu acho que isso não pode se perder. Então, esse espírito de união, de coesão, essa coisa de enxergar o futuro e fazer esse futuro presente, o Nacional sempre tem que ter. Que legal. Eu penso que é por aí. É manter, né, assim, essa vivacidade, né, essa energia, dinamismo, né, de ver um pouco antes o que está acontecendo, mostrar isso para as pessoas, né, que o Nacional tem feito. E, sobretudo, eu acho que tem um valor muito grande nisso que você está fazendo aqui agora. Né, de você chamar a gente que fez parte da escola, ou que ainda faz, né? Porque eu acho que isso também tem uma certa pedagogia nisso ainda, que é uma gratidão. A gratidão aqui ela é recíproca. Né? Eu me sinto grato à escola. Né? E falei isso aqui agora porque eu sinto que tem algo da escola na minha formação. Mas saber também que há uma gratidão da escola para aquela colaboração que eu dei aqui também, assim, é não perder isso aí, entendeu, Tom? Eu acho que é ir passar isso para a galera que está vindo aí, seja os estudantes, seja os profissionais. Né? Eu acho que é uma grande marca. Eu não me esqueço nunca, por exemplo, o episódio que me deixa assim muito com as formaturas da escola, né? As formaturas, as festas, aquele carinho dos estudantes com o professor. Cada professor tem a sua turma, que é o padrinho. Eu tive a oportunidade de ser padrinho também em algumas dessas ocasiões. Né? O Adriano falou agora há pouco, ser escolhido, né? E estar ali. Então, assim, manter essa... Né? Uma escola que celebra, né? Sim. Nacional sempre foi uma escola... Uma felicidade em estar aqui. Uma coisa que eu sentia sempre aqui,
Podia ser aquele trabalho árduo, trabalho de domingo, manhã, tarde, noite, vestibular, né? Mas você sai daqui com um sorriso, né? Isso aí eu acho que é muito importante, né? Adriano, você até hoje aqui, né, cara? Então Ok. você vai falar de passar de presente, né, cara? Sim, Porque sim. 20 anos já dá para falar disso, né? Ah, com certeza dá. Mensagem, Tomé, para deixar uma mensagem é de que a educação tem que ser sempre transformadora, né? E nós temos aqui 3 histórias vivas de transformação, porque cada um de nós hoje ocupa o posto que ocupa pela educação, não é? O Winston é professor da Universidade Federal de Berlândia, Pirineu no Instituto. Eu sempre me vi como alguém que a educação estava ao meu redor. Eu me formei em engenheiro, eu fiz licenciatura em física, me formei em direito e sempre sei que nós temos que continuar estudando, né? E essa é a mensagem que eu sempre deixo para as pessoas que estão ao meu redor. Sempre estudar, porque é dela que a gente colhe os frutos, porque não há nada melhor do que a formação de uma pessoa do que ela perceber que construiu um caminho, né? E esse caminho pela educação, ele é sempre melhor. Eu recebi aqui, só para corroborar com tudo isso que vocês estão deixando como mensagem, o Dr. Rodrigo, que passou por aqui em 92, ele é médico, né? Hoje é cardiologista, e falou assim, quando ele entrou aqui, falou assim, porque os filhos dele também estudaram aqui, né? Ele é casado com uma ex-aluna dançarina, inclusive, que era do grupo Vórtice, então ele contando toda essa história, né? Ele fala assim, que 40 anos se passaram, mas tem algumas coisas que continuam as mesmas. Ele falou assim, as árvores continuam lá, muito bem cuidadas, aquele ambiente acolhedor, pessoas felizes pelo pátio, brincando, celebrando, e que é essa escola que pulsa, né? E eu acho que vocês são o símbolo dessa construção, e eu tenho muita gratidão mesmo por ter feito parte, junto com vocês, dessa construção, né? Como tantas pessoas que passaram por aqui, e cada uma no seu tempo, todas essas pessoas foram muito importantes, né, para essa construção, né? Independente do tempo que tenham ficado, do que foi a continuidade da sua vida, mas eles deixaram aqui, né, uma marca, um processo de construção, e eu acho que isso é a marca do Nacional, é essa construção coletiva, né, de uma escola que sempre teve um rumo, né, que sempre teve um projeto de valorização do ser humano, de crença no ser humano, que somente pela educação nós vamos transformar esse país e poder mudar o mundo. E eu acho que é isso que nós estamos deixando aí espalhado pelo mundo inteiro, essa mensagem através das pessoas. E esse café, ele só celebra isso. Então, viva! Muito obrigado. Aí, ó. Tá ótimo. Valeu, gente. Ótimo. Continua na próxima, continue acompanhando o Café com Tomé, que vai contar essa história desses 40 anos.